Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe! Senhoras e senhores, um forte abraço. Obrigado por estar aqui com a gente nesta terça-feira de entrevista. E toda terça-feira a gente tem uma entrevista conversando sempre com alguém importante, alguém que fez algo pela comunidade. E no mês de agosto, um dos personagens para a gente entrevistar é o Dr. Muricy de Almeida e Silva. Essa entrevista gravada na residência da filha do Dr. Muricy, a doutora Rosemary, que também é advogada, na manhã de uma segunda-feira, dia 3 de agosto de 2021. Por quê? Para a gente falar um pouco da história do Senhor Bom Jesus. Um evento marcante na vida espiritual, religiosa, de milhares de pessoas, de forma especial dos siqueirenses. Para a gente conversar um pouquinho, particularmente sobre a história do filme do Senhor Bom Jesus. Por que ele foi feito, como ele foi feito e como era fazer um filme naquela época. É isso que a gente vai conversar com o Dr. Muricy na manhã e na noite, na tarde, nesse horário que você está vendo aqui na Mais TV. Com ele, daqui a pouco a gente conversa também com a sua esposa, a Rosa Batista, que foi personagem do filme, e a filha, que conta também, contou com a participação no filme, mas também conta um pouco da história do filme. Mas antes de tudo, é preciso a gente saber que a devoção ao Senhor Bom Jesus tem raízes em Portugal, de onde foi levada para países de colonização portuguesa, como o Brasil, Angola e os Açores. Sob essa invocação, venera-se a imagem do Senhor Jesus Cristo, especialmente nas diferentes situações que ele viveu durante a sua paixão. Nos países que não são de língua portuguesa, a imagem do Senhor Bom Jesus também é referida como a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, chamada como Senhor de la Canha ou Etche Como. Então, Senhor Bom Jesus de la Canha, Senhor Bom Jesus da Cana Verde. É uma prática religiosa no Brasil que dura muitos anos. Os primeiros vestígios de culto ao Senhor Bom Jesus no Brasil é do século XVII. E vários lugarejos passaram a adorar, a reverenciar, a respeitar a imagem do Senhor Bom Jesus. Segundo a história, a primeira basílica do Senhor Bom Jesus no Brasil foi em Tremembé, na Grande São Paulo, 1663. 50 anos, pelo menos 50 anos antes do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Se você pesquisar na internet, você vai ver muitas cidades, muitas igrejas que se transformaram em igrejas e em santuários destinados ao Senhor Bom Jesus. Mas pelo que a gente sabe, foi em Siqueira Campos que surgiu o primeiro filme desta história. Lá em 1966, pelo Frei Gabriel Ângelo Caramoli, um padre italiano, que fez esse filme e se tornou o primeiro longa-metragem colorido do cinema paranaense. Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Você pode ver esse filme no canal YouTube da Mais TV. Esse filme completa em 2021 54 anos
e relata a história do senhor Joaquim Vicente de Souza, um historiador de Siqueira Campos, que foi inclusive prefeito da cidade. Então, eu vou começar conversando com o Dr. Muricy exatamente a respeito do surgimento desse filme. A causa do filme, Dr. Muricy, teve a ver com pessoas que vinham de toda a região a Siqueira Campos? Como é que foi isso? Prazer em tê-lo aqui com a gente. Preliminarmente, Clarete Coutinho, eu quero registrar o meu agradecimento pela sua benevolência e pela sua bondade e nos dar a oportunidade de relatar alguns fatos marcantes da nossa vida na caminhada da nossa existência. Quero também solicitar às pessoas que vão acessar esse vídeo a bondade e a compreensão de que não tínhamos nenhuma intenção de se autopromover. Somos seres humanos, sujeito a erros, sujeito a percalços, etc. Mas eu faço questão, Clarete Coutinho, de dizer a você e aos ouvintes, aos que vão acessar esse vídeo, só passarei por este mundo uma só vez. Assim, todas as boas ações que possa praticar e todas as gentilezas que posso dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar este momento para fazê-las. Não devo adiá-los nem esquecer-me delas, pois não voltarei a passar novamente por este caminho. Deixei o tempo passar sem ter sido suficientemente inteligente para entender a importância de praticar as boas ações e de estender a mão aos seres humanos carentes, pois ao adiá-los perdi a oportunidade de ser justo e caridoso e seguir a lei divina. E também deixei aqui escrito no meu livro, certo, Clarete Coutinho, talvez umas frases também relevantes que não custa nada a gente praticá-las na nossa vida. Tudo na vida é efêmero, riqueza, vaidade, orgulho, ambição, etc. Perenizam-se as pequenas e grandes obras e o bem que se faz nesta terra. Assim morre o homem e fica o nome. Muricy de Almeida Silva. Olha, estamos quebrando aqui o protocolo da entrevista. Esses papéis caíram no chão, mas não são papéis comuns qualquer. É uma carta de Frei Gabriel Ângelo. Esta carta de Frei Gabriel Ângelo é que conta por que o filme foi feito. Por que o filme foi feito? Então, Clarete, como você bem citou aí, nessa carta, Frei Gabriel Ângelo, ele relata que ele era um assistente assíduo nas apresentações teatrais do grupo de teatro. E ele ficava admirado do talento dos artistas que apresentavam as peças. Em determinado tempo, o Juracy e eu procuramos o Frei Gabriel Ângelo para fazermos um filme, editar um filme, rodar um filme. A intenção era fazer um faroeste. Mas o Frei Gabriel, como você pode ler aí na carta, ele achou que isso era impossível para um padre, para um pároco, para uma pessoa que pregava o evangelho, a apresentar um filme com tiroteios, com briga, com mortes. Certo? Mas como ele mesmo escreveu aí, esse pedido ficou no ânimo dele. E ele agradece ao Senhor Bom Jesus da Cana Verde de ter lhe orientado a fazer um filme, a rodar um filme religioso. Certo? Aí ele teve a ideia e pôs em prática. Ele foi para a Itália e levou o livro do Joaquim Vicente de Souza e transformou a narrativa do livro no enredo do filme. E os artistas que deveriam interpretar determinados papéis. Quando ele voltou da Itália com uma máquina de filmar e os filmes, ele nos procurou e explicou, olha, os artistas, vocês vão ver aí quem são os personagens que devem interpretar os papéis do filme. Entendeu, Clarete Coutinho? Aí o Juracy e eu começamos a trabalhar para encontrar os personagens, para interpretar os papéis da história que o Frei Gabriel Ângelo. Agora, doutor, o senhor falou que vocês escolheram os personagens e tal, mas como é que foi a composição dos personagens do filme? Era só o pessoal do teatro, fora do teatro? Olha, Clarete, foi uma boa pergunta sua. Nós precisávamos escolher as pessoas que teriam condições de interpretar os papéis
que Frei Gabriel as personagens que Frei Gabriel escolheu. Aí eu e o Juraci e eu, começamos a procurar as pessoas. Certo? Sobre os escravos, tinha uma família de pessoas de cor, aqui no Barrocão, os Laos. Então, sobre os escravos, esse já estava solucionado. Mas eles tinham alguma experiência? Não, ninguém tinha, credo. A que tinha uma certa experiência de representação era só o Juraci e eu. O resto, a gente começamos a fazer testes. Você falou da família Lau, mas era uma família de agricultores, era gente muito simples. Falou certo. Era uma família de agricultores. Mas para fazer só a interpretação de escravos, não tinha muita dificuldade. Eles não falavam? Não, nada, não falavam. Só eles apareciam trabalhando, etc, etc. Né? E como que ficaram definidos os personagens principais? Quem fazia o quê? Foi boa pergunta também. Aí começamos a procurar as pessoas e fazer testes. Inclusive, o mais difícil foi encontrar o escravo que iria esculpir a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Não encontramos nenhuma pessoa aqui, pela redondeza, Venceslau, Quatiguá, Joaquim Távora. Aí, não sei, eu não posso explicar para você. Alguém falou, olha, tem um rapaz lá em Jacarezinho, ele é alto, tem boa aparência, vocês convidam ele, quem sabe ele aceita fazer o papel do escravo, que vai esculpir a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. E realmente fomos atrás dele, trouxemos, apresentamos o Frei Gabriel, ele fez uma interpretação, assim, foi aprovado. Certo? Foi feito algum tipo de preparação para eles, especialmente para esse que fez o personagem de escravo? Clarete, na verdade, não quero me sobressair, mas eu ensaiava os personagens, sabe? Eu tinha essa incumbência de fazê-los interpretar o papel a que estavam afeitos na interpretação do personagem. Então era um trabalho insano da minha parte. Assim, às vezes, uma cena de poucos minutos, ficávamos 2, 3 horas assim, ensinando, certo? Agora, peço perdão, o Frei queria a dona Ana uma pessoa que tivesse, se fosse meia bonita. Uhum. Isso na questão das mulheres, das personagens. Das mulheres. Não, a Joaninha, isso aí eram pessoas de cor. Não teve muita dificuldade, certo, Clarete? Que são os personagens principais e aqueles que... Os principais era composição. Era o coronel. A escolha do coronel, como é que se deu? Não, o Frei Gabriel, quando ele elaborou os personagens, ele já tinha em mente que eu seria o coronel. O Juraci. E o Juraci seria o Zecão. O Zecão fazia o quê? O Zecão era o capataz. O capataz. Era uma pessoa que não gostava de negros, certo? Era anti-escravagista, certo? Entendeu? E aí tinha um leilão dos escravos, né? Isso. Aí tinha um personagem conhecido na época da igreja, o José Elias. José Elias. Ele fazia leilão de leitores, de frango na festa. E ele foi escolhido para ser o leiloeiro do escravo. E foi fácil ele fazer leilão do escravo? Como é que foi? Clarete, você tem que entender o seguinte, todas as pessoas que não eram alheios à apresentação teatral, muita dificuldade na apresentação. Às vezes, como eu já expliquei para você, horas e horas ensaiando, e eu tentando adaptá-los ao papel. Doutor, uma outra pergunta que surge aqui é a respeito dos locais de gravação dos filmes. Isso foi pensado em conjunto, definido pelo Frei? Como é que foi? Foi definido pelo Frei. Os cenários deveriam ser na zona rural. Não poderia ser na cidade, porque é lógico, né? Porque é uma data bem passada, né? A única cena dentro da cidade que eu tenho lembrança foi na casa
da dona Lourdes, da professora Lourdes, ali, certo? E Lourdes aqui, Antunes. É isso, e aqui... Da família neta do senhor Segismundo Antunes Neto, é isso? É isso mesmo. E aqui do lado do cartório do Ademir. Aquela cena da cegueira, essas coisas, foi... Com relação à zona rural, quais os bairros que foram gravados? Foi gravado no Alecrim, indo pelaquela estrada lá, eu não sei como é que chama o nome. Três Barras, Alemoa... eu acho que é 3 Barras lá. Mas os bairros principais são Alecrim... Ali no Alecrim. No Alecrim. É. E entre uma gravação e outra, doutor, havia muito espaço de tempo? Havia espaço de tempo. E fisicamente os artistas, como é que ficavam? Esse era o grande problema, Clarete, porque, por exemplo, o Adão, que era um dos personagens, ele achou que, sendo um personagem do filme, ele comprou uma fatiota nova. Comprou o quê? Uma fatiota nova, que é fatiota? Uma calça, uma camisa nova, certo? Para ser a sequência de um filme. O Juraci foi buscá-lo lá no Barrocão, longe de... Quando chegou ali, mandamos ele, põe a roupa lá, Adão, para continuar a filmagem. Me aparece com uma calça nova e tudo perdido, tudo perdido. Houve muitos, viu, cara? Houve muitos percalços, muitos problemas seríssimos. Durou 1 ano e meio. Pois é, e a questão de sequências de filme, um cortava o cabelo, outro não cortava o cabelo, como é que é essa história? Assim, quando um dos meninos, filho de escravo, conduzia o coronel, certo? Ele era um menino de uma certa altura. Aí cessou as filmagens, começaria outro dia, outra semana, etc. Ele me aparece com a cabelo raspada. Como é que ele estava conduzindo o coronel, certo? E agora, na sequência da cena, ele com o cabelo cortado. Aí, Clarete, olha o problema para achar uma outra pessoa para substituí-lo. Porque até crescer o cabelo dele, quanto tempo levaria? Demorava muito mais. Agora, as roupas dos artistas... sim. Cada um dos personagens ficou encarregado de arrumar sua roupa. Mas certo? esse figurino foi definido também pelo Frei? Não. Na verdade, conversamos muito com o Frei, o Juraci e eu, para ter uma noção, certo, do vestuário que os artistas deveriam usar naquela época. Porque aí a Lourdinha e a Rosa foram até Jacaré, até Ourinhos, comprar lá alguma das vestimentas lá para poder usar nas filmagens. Fala muito no Frei, né, o cinegrafista. Tinha só um cinegrafista? O que era realmente o cinegrafista era o Frei Gabriel Ângelo, né? Porque, você sabe, os outros estavam interpretando os papéis, né? Mas só ele que filmava? Alguma cena o Juraci ajudou. Mas havia mais de um equipamento? Não, só um. E ainda ultrapassado, infelizmente. Ultrapassado. Um erro muito grave do Frei Gabriel Ângelo, ele trouxe os rolos de filme da Itália e não conseguia revelar no Brasil, só na Itália. Você veja o problema, terminava as cenas, tinha que mandar o filme para a Itália, certo? Para revelar, para depois vir. Isso demorava muito mais. Demorava, e o pior é que as primeiras cenas era tão escura que ficou inaproveitável, certo? Foi inaproveitável mesmo. Não tinha como ser exibido aquilo, quer dizer, realmente foi imprestável em tudo. A gente fala muito de Frei Gabriel Ângelo, né? Mas ele não morava sozinho na paróquia. E os outros padres, como é que foi a participação? Clarete, sobre a realização do filme,
Nós não podemos falar nada a não ser só de Frei Gabriel Ângelo mesmo. Outros padres não participavam não diretamente? Não participavam, só Frei Gabriel Ângelo. Eu queria deixar registrado que padre extraordinário, que frei maravilhoso, bondoso, aceitava as coisas com uma humildade fora de série. Ele acha que a realização do filme foi por uma bênção do Senhor Bom Jesus da Cana Verde. Ele escreve aí na carta. A história do filme, a história conta que o filme teria custado, na época, 18 mil cruzeiros. Com 18 mil, o que se comprava naquele tempo? Não, acho que para obter esse valor, saí com o Frei Gabriel pela cidade solicitando uma doação, certo? Porque ele não aceitava usar o dinheiro da igreja para a realização desse Não usou filme. dinheiro da igreja? De jeito nenhum. Nós, o Frei Gabriel e eu, saímos na cidade solicitar uma colaboração, explicava. O Frei Gabriel, você conhece. Mas esse orçamento foi feito por ele, pelo Frei, pela equipe? Não, foi tudo se deve a Frei Gabriel Ângelo. Mas 18 mil reais comprava o quê, doutor, naquela época? O que o senhor lembra? Consegue lembrar? Não consigo lembrar, porque 50 e poucos anos passados é difícil, né? Certo? Na época. Mas era um dinheiro grande, 18 era uma quantia muito elevada, muito elevada. A diocese foi quem determinou a vinda da imagem do Bom Jesus para Siqueira Campos. Interferiu nas paróquias, Carlópolis, Salto do Itararé, pelo menos é o que diz a história, para vir para Siqueira Campos. No filme, ela teve alguma participação? Ela apoiou o filme de alguma maneira? Ah, sim, apoiou, porque quando foi tirada a imagem do Senhor Bom Jesus e levada no setor rural, o Frei Gabriel foi até o bispo solicitar uma permissão para tirar a imagem do Senhor Bom Jesus da Cana Verde e levar até aonde seria filmado aquela realização de esculpir a imagem e o Cana Verde também, né? Com autorização. O que significou para o senhor a gravação desse filme e fazer o papel de coronel? Clarete, uma coisa relevante também, o Frei Gabriel só concordou em que nós tivéssemos na presença da imagem do Senhor Bom Jesus se nós confessássemos você entendeu? E recebêssemos a hóstia. A comunhão. Comunhão. Não aceitou de forma nenhuma. Sem isso ele não aceitaria. Certo? Doutor, depois do filme, como ficaram as relações entre os artistas, a igreja e a comunidade? Oi, como é que foi? Foi uma coisa espetacular, quase que não existe palavra para você explicar. Clarete, qualquer pessoa de bom senso, Siqueira Campos realizar um filme, longa-metragem, colorido, com artistas amadores, foi elogiado no Paraná inteirinho essa realização de Frei Gabriel Ângelo. É uma coisa extraordinária, fora de série. Siqueira Campos, parece que as autoridades, os políticos, não entenderam a grandiosidade, a epopeia que foi a realização de um filme. Infelizmente, nós vivemos parece que não existe uma inversão de valores, certo? Tanto é verdade, eu escrevi esse livro por isso aqui, eu escrevi esse livro aqui, não foi porque eu sou escritor, atendendo a um pedido de Frei Gabriel. Ele queria deixar registrado num livro todos os percalços, as dificuldades, o sofrimento nosso na realização do filme. O filme Senhor Bom Jesus que está nesse livro, e aonde as pessoas podem encontrar esse livro? Clarete, porque eu não encontrei apoio para fazer uma edição do livro, não encontrei. Eu fiz só com o meu dinheiro e a única possibilidade de fazer 50 volumes. Falar em dinheiro, vocês ganharam algum dinheiro? De forma nenhuma. Pro filme? Cada um trabalhou. Nem ajuda de custo? Nada. Foi realmente
Por amor à causa. Olha, Clarete, pense um pouco, Clarete. Você ter a oportunidade de ser ator de um filme. Falar colorido. em oportunidade, doutor, o senhor recebeu um convite para ir para ser artista profissional mesmo? Pura verdade, Clarete Coutinho. Como é que foi isso? O Reginaldo Faria esteve em Siqueira Campos, estava ali em Barbosas, o Frei Gabriel nos levou lá, o Juraci, eu e o Frei. Lá nós conversamos, o Frei convidou para assistir o filme. Ele veio assistir o filme aqui no prédio da Rádio Bom Jesus. Terminado o filme, foi feito um coquetel para ele lá na casa do seu Antônio Garanhani, certo? Foi convidado, ele foi lá, estava o Frei Gabriel, ele e eu conversando, ele falou, olha, Muricy, eu peço perdão de me exaltar dessa forma, não gosto. Falou, Muricy, esse talento teu é extraordinário, com esse talento você ficar aqui em Siqueira Campos, eu convido você para atuar no cinema nacional. Vamos, eu te levo, vamos, você não pode ficar aqui só. Fui convidado por Reginaldo Faria para atuar no cinema nacional. E não foi? Porque um fato, a Rosa o Anderson tinha nascido naquela época, a Rosa não foi, né, talvez, sabe, Deus escreve certo por linhas tortas, não era para eu ser ator no cinema nacional. Pois é. Ele falou, você vai ser advogado e vai ser uma pessoa para atender as pessoas carentes. Deus tem o destino para a gente, né? Isso, o senhor está completando 90 anos, doutor Muricy. Completar. O senhor é professor aposentado, é advogado, foi vereador. Que legado o senhor deixa para os siqueirenses, na sua opinião? Excelente pergunta. Eu tive a honra e a graça de elaborar a lei mais importante do município, a lei orgânica, certo? Inclusive, ouvi dos vereadores, graças a Deus o senhor foi eleito, porque se o senhor não fosse eleito, não teríamos quem fizesse essa lei orgânica do município. Nós devemos ao senhor. E o contribuinte não gastou R$1 como advogado nos 2 mandatos meus. Eu era o advogado da Câmara Municipal, sem exigir nenhuma remuneração. Trabalhava por amor a Siqueira Campos. Disso eu sinto assim uma satisfação enorme, viu, Clarete Coutinho? Elaborei a lei orgânica do município, inclusive ela foi elogiada pelo doutor Adalberto Xisto Pereira. Falou, a Siqueira Campos pode se orgulhar dessa lei orgânica do município, que ela é quase perfeita. Dessas 3 profissões, qual delas o senhor mais se apaixonou? Eu não tenho dúvida nenhuma de ser ator. Ator. Deus foi tão misericordioso, tão bom comigo, certo? O doutor Mário Montanha, assistindo uma apresentação teatral, Clarete, como Deus está no céu, é pura verdade. Me chamou, foi lá conversar com meu pai, falou, olha, o seu menino tem um talento extraordinário. Se o senhor autorizar, eu levo ele para Curitiba para ele se aperfeiçoar mais. Meu pai não aceitou. Advogado, professor e vereador. Dessas 3, qual que o senhor mais gostou? Advogar. Qual destas 3 profissões decepcionou o senhor? Talvez a política. Por quê? Porque, Clarete, eu fazia uma oposição honesta, mas parece que não havia compreensão, certo? Às vezes simples pedidos meus eram indeferidos, porque eu era oposição. Eu acho que a oposição é uma necessidade numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, tudo, deve ser. Mas uma oposição honesta, oposição séria. Eu nunca ultrapassei aquilo que não fosse certo, não fosse honesto. O senhor gravou o filme na época que não tinha tecnologia que tem hoje, nem equipamentos que tem hoje. O senhor foi artista de teatro, escreveu, participou de muitos, enquanto nos dias de hoje Siqueira Campos não tem isso, já há algum tempo.
para encerrar a nossa entrevista, que mensagem que o senhor deixaria para quem cuida da cidade e para a nossa comunidade? Eu tenho cá comigo, Clarete, como disse essa aqui. Deixa eu ler novamente esse texto aqui para o senhor. Vou interpretar novamente esse texto escrito pelo doutor Muricy. Não, você não foi escrito por mim, eu copiei. Mas note a importância de... Isso aí devia ser o catecismo de todos os políticos. O catecismo de todos os políticos. Então a mensagem do doutor Muricy é assim. Alguém escreveu, sabe quem é o autor? Não sei quem é o autor. Não sabe. Só passarei por este mundo uma vez. Assim, todas as boas ações que possa praticar e todas as gentilezas que possa dispensar a qualquer ser humano, devo aproveitar este momento para fazê-las. Não devo adiá-las, nem esquecer-me delas, pois não voltarei a passar por este caminho. E aí o doutor Muricy fecha embaixo dizendo: deixei o tempo passar sem ter sido suficientemente inteligente para entender a importância de praticar as boas ações e de estender a mão aos seres humanos carentes, pois ao adiá-los perdi a oportunidade de ser justo, caridoso e seguir a lei divina. Mas o senhor é o advogado dos pobres, foi advogado dos pobres. Antes de ter uma lei que dava ao pobre o direito de ter um advogado para assisti-lo e defender a sua causa, o senhor já defendia aqui em Siqueira Campos, né? Eu ganhei o apelido do Granato de o advogado dos coitadinhos, certo? Mas é isso aí, eu retribuí aquilo que eu recebi de Deus. Aquilo que eu recebi de Deus, uma pessoa de situação financeira muito fraca, muito pequena, certo? E Deus me deu a oportunidade de ser um advogado. Então, isso que eu recebi de Deus, recebi de nosso Senhor Jesus Cristo, eu devia retribuir. Como eu poderia retribuir? Dando assistência às pessoas carentes. Não é isso que ensina a lei divina? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, senhoras e senhores, conhecemos um pouco do homem Muricy de Almeida e Silva. O doutor Muricy para muitos, o ator Muricy interpretando o papel de coronel do filme do Senhor Bom Jesus. Depois do intervalo, nós vamos conversar com a dona Rosa Batista, a esposa do Muricy, que acompanhou e participou do filme. E ela tem histórias para contar também. Já, depois do intervalo, a gente volta aqui na Mais TV. Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe! Senhoras e senhores, a gente retoma aqui a entrevista, então, nesta terça-feira, conversando com a família que fez parte da história do filme do Senhor Bom Jesus. Aliás, a família foi o protagonista, marido, esposa, filha, que participou efetivamente do filme do Senhor Bom Jesus. Você ouviu na primeira parte o doutor Muricy de Almeida e Silva
contando como foi o seu papel, o seu trabalho. Agora, a gente quer ouvir a esposa do Dr. Muricy. Afinal de contas, ela teve uma participação no filme, mas na vida do homem que fez o papel de coronel. Também é uma pessoa muito ligada à área da cultura, porque é professora. A senhora tinha experiência, algum tipo de experiência já, quando foi convidada para participar do filme, dona Rosa? Nenhuma. A única experiência que eu tinha é que eu assistia muito filme, sabe? E a gente observava, né, o trabalho dos artistas nos filmes. E naquele tempo eu adorava, né, assistir filmes. Então a gente tinha, a experiência era essa, ver as atrizes trabalhando. Falando nisso, já despertando uma curiosidade, a senhora lembra quem eram os artistas que mais chamavam a atenção da senhora, ou filme naquela época? Era Burt Lancaster, Elizabeth Taylor, aquela italiana, Sofia Loren. Tinha uma turma boa naquele tempo. E quando partiu o convite para a senhora começou a imaginar elas? Na hora que partiu o convite, eu fiquei meio assim, assustada. E não sabia se eu ia aceitar ou não. Eu falei, será que eu tenho capacidade para representar um personagem? E depois ainda falei para o Frei, eu vou pensar. E o Frei, quando ele convidou a senhora, já definiu o que a senhora faria? Já. Era para fazer a dona Ana, a esposa do Chico Pinto. A senhora e vocês, de uma maneira geral, foram buscar informação sobre aquele tipo de história, de personagens, de filmes, mas sobretudo a escravidão, como é que era a relação dos patrões, dos fazendeiros? Ah, sim. A gente já tinha um conhecimento, né? Um conhecimento dessa parte, de como eram, porque foi muito cruel, né? O tempo da escravidão era muito cruel. E isso chamava atenção pela relação muito bruta, né? Eu tinha até lido, se não me engano, é Casa Grande Senzala. Nesse romance, tinha a história do Benedito lá, que o patrão, os escravagistas, chegava um tempo, ele fazia os escravos se casarem, né? Mas sempre quem usava a escrava primeiro era o patrão e os filhos do patrão, depois que ia para o marido. Elas eram estupradas assim do nada. Eram estupradas pelo patrão. E aí ele mandou ele escolher uma negrinha lá para se casar. Ele escolheu a mais feia que tinha. E o patrão ficou assim, falou, mas por que você escolheu essa, tantas bonitas, você foi escolher? Ah, patrão, porque essa eu sei que eu vou ser o primeiro. E aquilo, sabe, que me marcou até hoje. Eu achei espetacular, né? Ele falou, olha, a mais feia o patrão não quer. E era uma questão da crueldade tão alta que o patrão mandava bater, surrar, agredir o tempo inteiro os escravos, por qualquer coisa. Por qualquer coisa, né? Eles eram massacrados. E dormiam naqueles porões feitos animais, né? Nossa, aquilo era horrível, aquilo era horrível. E a questão da história do Bom Jesus, né? Do encontro da imagem, da questão da imagem. Tem ali algumas cenas que mostra a senhora sempre ao lado do coronel. Como é que foi interpretar essa personagem onde era submissa em tudo? Bom, ali a personagem era submissa mesmo, era tudo que o patrão queria, tinha que fazer, né? Tinha que ser meiga, dócil. E mesmo quando a filha se apaixonou pelo escravo, a mãe tinha que estar ocultando, porque sabia que ia ser muito dura a hora que ele descobrisse, né? E como é que foi? Bom, é uma história de filme, mas que retratou uma realidade.
Como é que foi isso para a senhora viver esse personagem, de ficar em meio entre a filha e o marido? Sabe, eu não sabia bem como é que eu ia fazer aquilo, mas acho que conseguia interpretar. Deveria ser complicado mesmo, né? Uma outra questão que muita gente não sabe, por que o coronel ficou cego? E aonde que se deu a cura dele? Ele ficou cego quando ele entrou na casa da escrava, que era de dentro da casa da família, né, que atendia, e deparou com a imagem de Nossa Senhora. Ele foi furioso lá para bater na escrava, para chamar a atenção, e quando ele entrou, ele deparou com uma luz muito forte que veio de uma imagem de Nossa Senhora, que ela estava escondida atrás da imagem. E ele ficou tempo cego. Depois que encontraram a imagem esculpida, que né, a dona Ana estava vendo já lá no local que estava a imagem, e um menino, um escravo, ia levou ele até a imagem, e a hora que ele ajoelhou nos pés da imagem, ele voltou à visão. Foi um milagre. E ele transformou daí? Daí ele, através daquele milagre, ele aceitou o namoro da filha com o escravo e abençoou. Mudou completamente. Mudou completamente. Voltando a falar sobre a senhora participou do filme, o filme durou mais de um ano para ser gravado. Foi. A senhora ficou grávida, como é que foi essa história? Teve um tempo que parou a filmagem e eu engravidei, porque era o sonho da minha filha, da Rosemary, ter um irmão. Eu não pretendia mais ter outro filho, né? Porque eu perdi um filho depois dela, um menino. E eu fiquei, assim, traumatizada com aquilo. E não pretendia ter mais filho, mas tanto ela insistia, que nós resolvemos ter mais um filho, né? Que fosse um menino ou uma menina. Naquele tempo não tinha o ultrassom. É verdade. Eu só sabia quando nascia, né? E aí veio o Anderson. Que bênção. Mas atrapalhou a filmagem daí? Por causa dos vestidos longos, a gente deu para fazer a filmagem mesmo grávida. Na última cena, a hora que está terminando o filme, eu estava grávida já de quase 9 meses. Estava quase na hora de dar luz, sabe? Então eu peguei o vestido, puxava assim a saia, né? Saia longa, para encobrir a barriga. E uma vez eu fui tirar o vestido lá no Alecrim, tirar a roupa, né? E enroscou, não ia para baixo nem para cima, e deu desespero. E eu gritei, né? Tiveram que pegar uma tesoura e cortar o vestido. Porque deu aquela aflição, naquele desespero, porque não estava muito calor e a roupa estava colada no corpo de suor. Nas últimas cenas, foi muito sofrido para fazer. A senhora falou em roupas. Como é que era essa questão das roupas? Vocês tinham direito? Não, cada um fazia escolher? a sua. Eu fiz as minhas, a Lurdinha fez as dela, né? Cada um comprava com o dinheiro de vocês? Nós não tivemos, por exemplo, ajuda financeira nenhuma. Todo o gasto que fazia era cada um por si. A senhora é professora, o marido professor e advogado, os filhos são advogados e a senhora um pouco de artista. Que mensagem é que a senhora deixa para a família sequeirense? Olha, eu sinto assim muito lisonjeada por ter sido escolhida pelo Frei para fazer esse filme, porque isso aí vai ficar para a posteridade, né? É um orgulho para Siqueira Campos, eu acho assim, né?
porque o primeiro filme colorido, longa-metragem, feito no Paraná, feito na cidade de Siqueira Campos, uma cidade pequena, e isso ajudou muito na festa do Bom Jesus. Triplicou os Romero depois desse filme, porque foi passado em várias cidades aqui da região, até no estado de São Paulo, e ficou conhecido a festa do Bom Jesus mais através desse filme. Olha, a gente conversou aqui com a dona Rosa Batista, uma das integrantes do filme do Senhor Bom Jesus, fez personagem de esposa do coronel, contando um pouco da sua história, da sua vida, do seu trabalho. Só para finalizar com a senhora, a sua vida foi transformada, a senhora sentiu algo diferente depois do filme. O que mudou na sua vida? A alegria de ter colaborado com esse filme para Siqueira Campos. Eu vim para Siqueira Campos com a idade de 12 anos, então eu me sinto siqueirense de coração, né? E isso é um orgulho, colaborar para que Siqueira Campos ficasse conhecida no Paraná e por muita gente que nem sabia que existia a cidade, né? E hoje, que esse filme está na Cinemateca em Curitiba, eu sei que lá eles passam, parece que todo mês, toda semana, e muita gente vai assistir. Siqueira Campos ficou conhecida, né? Verdade. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Nós conversamos com a dona Rosa Batista. A gente vai para mais um intervalozinho do café Casa Verde, aquele café gostoso para a gente tomar. Enquanto você toma um cafezinho Casa Verde, a gente se prepara para daqui a pouco ouvir a filha do casal, a Rosemary. Ela vai falar do outro lado do filme, que pouca gente fala. Já já aqui na Mais TV para você. Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe! Senhoras e senhores, voltamos com a série de entrevistas nesta terça-feira, edição especial aqui na Mais TV, entrevistando a família que participou do filme do Senhor Bom Jesus. Esse filme vai completar 54 anos agora em 2021 e conta a história que todos nós já conhecemos, mas tem muitas coisas que a gente não conhece, que são os bastidores. É isso que a gente está conversando com o coronel Chico Pinto, interpretado pelo nosso Muricy de Almeida Silva. Conversamos com a dona Rosa, a esposa do coronel, a esposa do Dr. Muricy. E agora a gente vai conversar com a
Rosemary. A Rosemary é a filha mais velha do casal, ela participou do filme indiretamente, mas teve uma pontinha lá diretamente. Tem muita coisa que não se fala nesse filme, eu vou tentar descobrir com a Rosemary agora. Você acompanhou bem de perto, conta essa história da filha que queria casar com o escravo e que o pai não deixava, como é que era isso? Então, na época em que foi feita a filmagem, eu era menina. E eu acabava participando indiretamente, como você falou, porque a que fazia o papel de escrava tinha uma criança pequena. Então, e assim na situação financeira, não tinha babá. Então, meus pais faziam eu ir nas filmagens para ficar segurando o bebezinho dela enquanto ela era filmada. Então, a pergunta que você fez, como que era a história da filha, né, gostar do escravo e o pai não querer o casamento por ele ser de condição, né, escravagista. Então, lógico, naquela época os coronéis, eles eram bem autoritários, prepotentes e queria que a filha casasse com alguém à altura do patrimônio da família. E ela foi se encantar com o escravo porque ele tinha uma certa cultura. Até conta a história, não sei se é verdade ou se é mito, que ele seria um discípulo, filho de um discípulo do Aleijadinho, né? O grande escultor que nós conhecemos de Minas Gerais. Agora, ele fazia essa imagem, ele era escultor mesmo, esse escravo, ele era escultor mesmo? Ele fazia as coisas escondidas do coronel? Não. Ele, por ser filho de um escultor, né, depois o enredo da história, que ele acabou precisando fugir, porque tinha o capataz que era apaixonado pela filha do coronel. Então, e sendo a escrava, né, que era a Jandira, que fazia o papel de escrava, que fez com que ajudou ele fugir quando ele estava no Pelourinho. E ele daí lá nas matas, escondido, ele teve assim, né, ficando sozinho, teve a ideia de esculpir a imagem que hoje nós dizemos que é a imagem do Senhor Bom Jesus. Depois o coronel mudou de comportamento em relação ao escravo. E mudou também com relação aos outros escravos? Então, foi assim, como ele quis castigar a escrava pelo fato de ter soltado o preso do Pelourinho, ela atrás de Nossa Senhora rezando, ele vai para também colocá-la no Pelourinho e ele acaba ficando cega porque ela estava com muita fé rezando por Nossa Senhora, né, que acudisse a situação que ela estava passando naquele momento. Aí ele cego, lógico, ele começou a refletir e sentir o peso, né, de um castigo com ele. Aí quando o escravo esculpiu a imagem e vai através dela também dizer que ele podia, né, se ele perdoasse, ele queria fazer essa doação, foi aonde que, claro, na situação que ele se encontrava, ele quis ser, né, curado, né, pelo menos era uma esperança, né, de voltar a enxergar novamente. Essa história do coronel ter ficado cego se espalhou rapidamente pela região? Como é que foi isso? Pelo que conta a história, sim, né, porque foi um fato ali bem acentuado, vamos dizer, para a época dele ficar cego, uma pessoa tão prepotente, autoritária como ele era na região, sabe como eram os coronéis da época, né? Falando nisso, falando em região, há muita controvérsia, Rosemary, que a imagem foi encontrada no município de Carlópolis, levado para o Salto do Itararé, depois para Siqueira Campos. Que história que você sabe disso? Então, conta-se, né? Até é um fato interessante que a minha menina estudando em Curitiba, no Positivo, e eles faziam aquele simulado em que eles ficavam lá no auditório, e um professor lá do Positivo era de Carlópolis. E daí, quando faziam a chamada, as meninas se identificaram que era de Siqueira Campos, ele ainda brincou com elas. Olha, pessoal, toma cuidado com essas meninas, que a cidade dela roubou o santo da nossa cidade. Então, esse fato, esse histórico, se é verdadeiro, não é verdadeiro, sim. O fato da imagem teria sido pertencido a Carlópolis
e o bispo daí conceder a imagem para a nossa cidade, né? Agora, isso não é retratado no filme, por quê? Não é retratado no filme porque o Frei Gabriel Ângelo, uma pessoa assim muito santa, muito assim piedoso, né? Ele quis assim simplesmente retratar a história do santo, né, de uma forma assim baseada no filme do seu Joaquim Vicente de Souza, mas não colocar essa parte negativa, né? Sempre assim uma parte que leve mais esperança, mais fé, né, para os fiéis do Bom Jesus. Ele preferiu não deixar... colocar esse assunto. Agora, você participou do cotidiano com a sua mãe, com o seu pai, como é que foi isso? Na gravação dos filmes? Olha, Clarete, foi muito assim, hoje, né, que eu já sou uma pessoa adulta, que na época eu era ainda assim tão menina, na época eu ficava muito bronqueada de ter que ir em todas as filmagens e ter que acompanhar meu pai com a minha mãe. Mas hoje, assim, eu vejo assim, a riqueza que foi eu participar das filmagens, porque assim, quanta coisa que eu tenho agora na memória e que, vamos dizer assim, faz parte da cultura da nossa cidade, né? Então, assim, para mim é muito gratificante hoje pensar nisso. E tem alguma curiosidade, algum fato que marcou a sua vida? Tem muitas curiosidades, algumas, assim, então. muitas curiosidades, né? Uma delas até assim muito interessante, que era tudo assim precário, era tudo feito assim a toque de caixa, como é o vocabulário popular. E indo uma vez numa gravação e lá no Alecrim, numa clareira que o Frei arrumou para fazer a hora que o Bom Jesus aparece, né? Daí era só a que fazia o papel de escrava que ia participar dessa filmagem. Então meu pai fez eu ir porque eu precisava segurar do filho da escrava. E nós fomos de jipe, com um galão de gasolina atrás, segurando, que era o jipe aberto, galão de gasolina, outro com uma garrafa d'água, e o Frei ainda pôs uma melancia, a melancia rolava para lá e para cá, gasolina caía no chão, jogava a água para não ter perigo de esquentar, e poeira, né? Chegava a poeira, vinha ficando aquela nuvem de poeira atrás. Daí quando nós chegamos na clareira, o Frei Gabrielão, não sei como que ele achava esses locais, levou a melancia lá debaixo de uma biquinha d'água, lá no meio do mato mesmo, sabe? Enterrou a melancia lá para fazer a filmagem com a escrava. E depois que a filmagem acabou, daí ele foi buscar a melancia, partiu bem geladinho, naquele calorão, aquilo sim foi muito bom, né, pro momento, né? Não esquece nunca essa cena, né? Não, de jeito nenhum. Do que você não esquece nesse momento em que você comemora os 54 anos do filme, em que seus pais foram protagonistas? Então, hoje, historicamente falando, assim, é um orgulho como filha, né, saber que eu tenho meus pais como artista do primeiro filme longa-metragem colorido do Paraná, que se encontra no Cinemateca, no Museu Guido Viário. Então, veja, a história vai ser para sempre, né? Vai ser eternizado. Isso, assim, meus pais, por serem artistas desse primeiro filme, que hoje se valoriza muito, né? A cultura, e isso está marcado, né? Está gravado na história de Siqueira Campos, né? O que precisa para melhorar a cultura de Siqueira Campos em 2021? Sabe, eu penso assim, como professora aposentada que sou e que primei muito pela educação, eu digo que nós precisamos ter uma educação de qualidade, com professores comprometidos, para que nós possamos ter o nosso povo mais culto e valorizar, né, a sua história, a sua raiz. Tanto que eu sou assim, bem lutadora pelo nosso Museu de Siqueira Campos, que eu acho que tem que ser cuidado e muito bem zelado para que nós possamos ter a nossa história gravada, a nossa história eternizada pelos jovens que hoje não conhecem essa parte cultural que Siqueira Campos possui. Por ser uma cidade pequena,
nós podemos dizer assim, que nós temos muitas coisas valorosas aqui, né? Muitos artistas, muitos cantores, poetas, escultores, e isso é necessário que nossas autoridades vejam com mais carinho para que nós possamos ter um povo mais culto, porque um povo que tem cultura é um povo desenvolvido. Rosimério, você falou aí dessa clareira, né? Onde é essa clareira e quais são os locais que foram filmados, que as pessoas possam hoje lembrar ou conhecer? Se veja bem, o Frei Gabriel Ângelo, que não era assim, vamos dizer, um profissional da filmagem, vamos dizer assim, mas era tão interessante ver que cada filmagem era num local e depois no filme, um exemplo. Quando a escrava, quando a filha do coronel estava aprendendo a escrever, a filmagem foi feita dentro da casa da dona Lourdes, do seu Maneco Antunes Neto. E quando o capataz estava escutando a conversa do lado de fora, era lá no sítio do pai do Jadir, no Alecrim. Então você veja a montagem do Frei Gabriel Ângelo, né? Uma cena dentro da casa na cidade e fora da casa lá no sítio. E também teve filmagem, que foi lá onde hoje é o cartório do Dimir Nicolelli. Teve uma filmagem que foi lá perto da casa do Mané Felipe, que era do seu Pedro Inácio, foi bem no pasto que tinha lá. E foi a última filmagem, e essa filmagem foi a primeira do filme O Bom Jesus. Então você veja a montagem que o Frei Gabriel Ângelo fez, que espetacular que era, assim, a inteligência do nosso Frei, né? Como ele era um visionário, naquela época, 60, ele já pensava lá na frente, né? Marcante, né? Marcante. Muito marcante. E assim, senhoras e senhores, a gente encerra esta entrevista, edição especial aqui na Mais TV, falando sobre a história da gravação do filme do Senhor Bom Jesus, que completa 54 anos em 2021. Em nome da comunidade, agradecemos a família do Dr. Muricy de Almeida e Silva por ter propiciado ao siqueirense um momento especial de cultura aqui na Mais TV. Terça-feira que vem tem mais. E nós queremos agradecer também os nossos apoiadores que estão com a gente nesses programas sempre especiais para você, aqui no canal YouTube da Mais TV e também na nossa página Radialista Clarete Coutinho. O Café Casa Verde, café bom para a gente tomar a qualquer hora, que está na mente e está na mesa de quem aprecia um bom café. Poel Construções Elétricas, participando efetivamente da estruturação do Paraná. Lojas Fabiani, sempre mais barato sempre. Nas Lojas Fabiani, você compra e paga nas melhores condições, em até 10 vezes, preço de etiqueta. Linha de móveis, eletro, cama, mesa e banho. E Heber dos Santos, corretor de imóveis. O bom corretor de imóveis em Siqueira Campos. Você faz um grande negócio com o Heber. Você pode vender sua propriedade urbana, rural. Você pode comprar uma propriedade urbana, rural com Heber dos Santos, o corretor dos bons negócios.
Participe da promoção que sorteia um SUV toda semana. Gazin 55 anos, 55 SUVs. A cada R$100 em compras de colchões Gazin nas lojas Fabiani, você recebe o número da sorte para concorrer. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. Confira seus números da sorte no site www.gazin55anos.com.br. Gazin 55 anos. Fazer o melhor para você é sortear 55 SUVs. Tem sorteio toda semana. Participe!